Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? E aí, espero que vocês estejam assim animados, né? Como nós estamos, chegando ao final do ano, mais um ano que se termina. E assim, particularmente para nós, nessas edições do E2E, foi um ano bem diferente, né, Edilson? Muito diferente, né? Que nós pudemos vivenciar, trocar essas experiências com vocês a respeito dos itinerários que foram atualizados. E estamos aqui nós na 11ª edição. É isso aí, Rangélia, está no ar, 11ª edição. A gente vai falar de couro e calçados e automação, é isso? Nessa exatamente. Edição, tá? Foi muito bom a gente estar aqui o ano todo com vocês, né? Repetindo, né? A gente está mais no ar do que novela da Globo, tá? A gente está mais tempo aqui do que bastante coisa aí que passa nas nossas TVs aí, né? É verdade. E trazendo aí informações preciosíssimas para os nossos docentes e especialistas de todas as áreas, né, que por aqui permearam durante esse tempo, ok? E aí a gente vai falar aí, a gente vai começar com couro e calçado, né? Isso, vamos começar com couro e calçados e como a gente sempre comunica. Tudo que vai ser apresentado aqui está disponível no nosso sistema de gestão dos itinerários, que está no endereço itinerário Senai .br. Então, lá vocês vão encontrar os perfis, os desenhos que são aqui apresentados e mais ainda. O detalhamento dos aperfeiçoamentos, algumas situações de aprendizagem que também estão disponíveis no nosso sistema e no Mundo Senai Docente, tá? Então, nós vamos começar com a área de couro e calçados, que o comitê está aqui representado pelo nosso colega Sérgio Sintra, de São Paulo. Tá? Nós vamos passar a palavra e lembrando mais uma coisa também muito importante. Por favor, deixem essa edição muito mais interativa. Participem, mandem perguntas, mandem sugestões, que os especialistas estão aí esperando por isso. Tá? Eles querem ouvir a dúvida de vocês, querem poder contribuir com esse esclarecimento. Então, acessem lá no canal, né? Mandem as suas dúvidas, ou então pelo WhatsApp, tá bom? Mas participem conosco. Nós, contamos com a participação de vocês, tá legal? Beleza, então vamos lá, né, Sérgio? Vamos passar a palavra aqui para o Sérgio. O Sérgio vai abrir o microfone dele lá, vai dar uma boa tarde para a gente. Tá com você, Sérgio. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade dos DS que participaram aí do itinerário Couro e Calçado, Paraíba, Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo. E vamos tentar aí atualizar um pouco aí os nossos colegas aí com esse trabalho que foi feito aí com muito carinho. Apresentação. Todos estão ouvindo? Estão visualizando a apresentação? Sim, tá tudo tranquilo. Vamos lá, vamos tocar. Ok, então vamos fazer aqui uma introdução, né, de todo o trabalho do itinerário do couro e calçado, ressaltando que o foco couro, por aí uma orientação do DN, ele ficou com um segundo momento, e esse itinerário, a atualização dele ficou focado na área de calçados e artefatos. Então, nós partimos aí de uma análise de 23 cursos que nós tínhamos aí no itinerário versão 2014, versão 4, mais a prospecção e o comitê, e daqui a pouco nós vamos mostrar esse resultado aí dessa versão do itinerário 2016-2017. Então, só relembrando aí os 23 cursos da versão 2014, e onde nós começamos esse trabalho nessa versão atual em 2016, partindo aí da análise da versão 4. Antes disso, com a coordenação do DN, foi realizada aí uma prospecção, contando aí com a orientação e a coordenação da Unidade de Educação Profissional, onde nós tivemos o objetivo, né, de fazer uma análise dos contextos atuais e futuros para a ocupação focada com couro e calçado, dos novos perfis para o setor e os impactos tecnológicos e organizacionais que nós estamos aí tendo que nos adaptar. Então, fizemos a prospecção tecnológica, utilizamos também como reflexão a ONET, né, que é uma área nossa
Americana, para fazer todo um trabalho aí de análise e fundamento para a versão atual do itinerário. Nesse momento, participaram especialistas do Senai, empresas representadas aí de uma amostragem por São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará e Paraíba, onde são os polos principais aí do calçado. Em abril de 2016, com todo esse fundamento, análise da versão 4 do itinerário, trabalho de prospecção, nós começamos aí realmente debruçar em cima do novo desenho do itinerário. Isso foi startado em abril de 2016. Nesse trabalho, foi feito um comitê, algumas pessoas que trabalharam na prospecção também participaram do comitê, então isso foi muito válido, porque entendeu um pouco do propósito. E nós temos aí as empresas que colaboraram, a Ramarine, unidade do Nordeste, através do senhor Ademar, Christian, do estúdio, na área de design do Rio Grande do Sul, o Darcio Klaus, da Ares, do Rio Grande do Sul, o Edson, representando aí o Centro Tecnológico de Porto Alegre, e o Rogério, representando o Sindicato dos Trabalhadores de Belo Horizonte. E nós, do Senai, completando esse time aí, com o Antônio, Minas Gerais, o Djalma, da Paraíba, e eu pelo DR São Paulo. E a coordenação desse trabalho ficou sob a responsabilidade da Giovana, do Senai Minas Gerais, e do Nelson IDN, ex-parceiro nosso aqui do Senai São Paulo. Então, nós validamos essa versão em setembro de 2017, e ela tem uma validade para 2018, né, atual aí, que todos nós podemos aí consultar através aí dos canais aí de informação do DN. Aí só uma fotografia aí do comitê em trabalho, né, uma recordação do momento muito importante aí para o DN, para os DRs e para a área de couro e calçado. E o resultado desse comitê, que também aí contou com a participação aí de 9 especialistas de couro e calçado, onde o resultado foi atualização de todos os cursos, além da elaboração de 2 novos produtos, alinhado com a evolução tecnológica da área, que nós vamos detalhar um pouco mais à frente. No itinerário 2016, versão 6, nós, com todo esse estudo que foi feito, nós definimos aí 12 cursos, sendo aí alguns com relação em nível de qualificação profissional, cursos técnicos e um curso na área de especialização. Tivemos aí, no informativo do DN, depoimentos aí do pessoal que nos ajudaram, porque foi feita uma devolutiva do resultado desse trabalho, né, porque é uma ansiedade do pessoal, nós fomos lá, nos reunimos, o resultado que nós tivemos. Então, foi o DN que passou esse resultado, e nós tivemos aí 2 depoimentos de destaque aí da importância desse trabalho. Esses novos cursos, nós tivemos aí o resultado do curso de qualificação profissional de confeccionador de bolsas e artefatos, confeccionador de calçado, o curtidor de cores e peles ficou para um segundo momento, desenhista de bolsas e artefatos, desenhista de calçado, matrizeiros de solar a componentes e artefatos, o mecânico de manutenção de máquinas de calçado e artefatos, prototipista de calçados e artefatos, supervisor de produção, técnico em calçado, técnico em design de calçado e o técnico em curtimento. No momento oportuno, ele vai ser analisado juntamente com o curtidor de couros e peles. Então, ou na concepção do Senai DN do DR, que segue o Manual de Senai de Educação Profissional, num primeiro curso aí como exemplo, confeccionador de calçado, uma qualificação, ele tem esse desenho para as pessoas que não conhecem e for pesquisar dentro do itinerário lá de couro e calçado. Então, nós temos qual que é a linha de curso confeccionador de calçado, ele está com uma qualificação profissional, temos aí uma carga horária mínima de 600 horas, definida e sendo orientada pela CBO, o nível de qualificação 2, que é uma questão mais operacional, eixo tecnológico da produção industrial, e depois foi definido uma competência geral para esse profissional, que ele vai modelar calçados, cortar peças de calçado, pespontar peças de cabedais de calçado, produzir palmilhas e pré-fabricados e executar as operações de montagem do calçado, respeitando procedimentos e normas técnicas de qualidade e de saúde
segurança do trabalho. Requisito de acesso, 16 anos completos. Dentro dessa mesma concepção, a competência geral ela foi dividida em algumas unidades de competência. No caso do confeccionador de calçado, nós tivemos aí 5 unidades de competência, que é alinhada com o processo de fabricação nas empresas de calçado, que é o profissional que modela, o profissional que corta, o pespontador, o responsável pela produção de palmilhas e solas pré-fabricadas, e também executar as operações de montagem, e algumas empresas ou alguns estados conhecem como montador de calçados. Abrindo agora a unidade, a competência geral, definindo as unidades de competências, abriu um pouco a unidade de competência, no exemplo aqui que eu trouxe, unidade de competência 1, que era modelar calçado. O que é o elemento de competência e qual que é o padrão de desempenho que nós temos? Considerando as especificações do projeto ou ficha de protótipo, assegurando as características do plano 3D na planificação. Confeccionar protótipo, considerando as especificações do projeto ou ficha de protótipo e considerando os processos de confecção do calçado de acordo com a instrução de trabalho e ficha técnica. Competência 2, segue o mesmo raciocínio, competência 3, competência 4 e competência 5. Então, da forma que é orientado pela metodologia, vai abrindo aí o detalhamento dos planos de curso, onde vai nos facilitando aí a orientação para o desenvolvimento dos cursos aí, seguindo o norteador aí, no caso, do nosso itinerário do couro e do calçado. Nessa linha também, se preocupa com a competência de gestão. No caso desse exemplo, ele é um curso de qualificação nível 2. O profissional ele tem que ter a preocupação de fazer a gestão do seu trabalho. Então, nesse caso aqui, ele procurou destacar que ele precisa ter uma postura proativa e responsável, atualizando-se continuamente, adaptando com criatividades, mudanças tecnológicas, organizativas, profissionais e socioculturais que impactam nas suas atividades. É a formação aí plena dos alunos do Senai. Seguindo a metodologia, foi levantado o contexto do trabalho, que é o mundo do trabalho, e depois nós transformamos isso aí no detalhamento nos planos de curso, o ambiente de ensino. Então, vamos só aí um exemplo da construção aí de todo o itinerário. Depois seguimos aí para a ocupação. Quando nós temos o confeccionador de calçado, ele é um curso que ele engloba aí as várias funções que eu destaquei. E depois nós temos a opção também de ofertar ela por unidade de competência. Então, nós temos aí o exemplo do cortador de calçado, que é um cargo dentro da empresa de calçado, também considerando a CBO, depois nós temos o modelista e o raciocínio mesmo, competência geral, e depois a gente abriria aí com relação aos elementos de competência e toda a parte de monitoramento. Nesse exemplo do confeccionador de calçado, nós preocupamos aí, e a metodologia orienta a fazer o desenho curricular. Então, além das unidades de competências relacionadas com o processo, foi também detectado a necessidade de trabalhar capacidades e fundamentos, onde acabou desenvolvendo as unidades de competência de fundamentos da comunicação, cálculos aplicados e fundamentos da confecção de calçado. Somando com as unidades de competências específicas, chegamos aí à carga horária de 610 horas prevista no caso desse plano de curso do itinerário confeccionador de calçado. Abrimos detalhamento, também como é orientado na metodologia, no caso aí específico agora da unidade de competência, esse ponto de calçado, onde nós buscamos a unidade de competência mais amplas, que é, no caso aqui do exemplo, preparar peças para pesponto, os padrões de desempenho e depois a elaboração das capacidades técnicas. E para desenvolver toda essa capacidade técnica, quais conhecimentos têm que ser abordados. Fazendo o caminho inverso, o conhecimento vai nos apoiar a desenvolver as capacidades. Por meio das capacidades, vamos monitorar se atingimos o padrão de desempenho e chegamentos de competência previsto para essa qualificação. Seguindo com o objetivo dessa formação plena, trabalhar com as capacidades sociais, organizativas e metodológicas,
para esse profissional, no exemplo aí, o confeccionador de calçado, onde foi previsto na capacidade metodológica que ele tem aí condição de interpretar os princípios da qualidade do setor, reconhecer a iniciativa como característica fundamental e requisito de um bom profissional, e as fontes de informação e conhecimento para a inovação e formação do espírito empreendedor. Porque o profissional dessa área, ele pode trabalhar numa empresa média e grande, mas também pode ser aí um empreendedor e ter seu próprio negócio. Com relação às capacidades organizativas, vamos aqui só exemplificar, né? Não vamos falar de todos os cursos. Foi aqui elaborado aqui reconhecer a importância da organização e desenvolvimento das atividades, reconhecer as normas e procedimentos de segurança e meio ambiente como requisitos para a organização de ambientes de trabalho e reconhecer situações de risco à saúde, que hoje é um item muito fundamental, né, para a legalidade e segurança dos profissionais. E as capacidades sociais, apresentar comportamento ético nas relações interpessoais, porque você trabalha com setores, com os pares no processo produtivo. Definimos aí os ambientes, agora já um olhar para dentro do Senai, os ambientes pedagógicos para desenvolver as atividades para esse profissional, sala de aulas, oficina de pesponto, porque aqui nós estamos focando na unidade de competência, unidade curricular de pespontar, os equipamentos aí necessários, ferramentas e equipamentos, materiais didáticos e os recursos didáticos para fazer o desenvolvimento e o professor trabalhar com as suas estratégias. Seguindo a linha de raciocínio, um outro exemplo que eu trouxe aqui dos 12 cursos que foram atualizados e definidos, dos 23 da versão 2014, a concepção do técnico em calçado. Então, uma linha de qualificação confeccionador e depois já o técnico em calçado, que nós temos aí um nível de qualificação considerado 3, que ele está mais no nível tático. Então, seguindo as mesmas orientações da CBO, do catálogo, do manual aí da MESEP, que nós estamos seguindo, no caso do técnico calçado, a carga horária mínima de 1.200 horas, e também nós ficamos aqui com uma competência geral, que é produzir calçados e gerir a produção de calçado, respeitando procedimentos e normas técnicas de qualidade, saúde e segurança do trabalho. Requisitos: 16 anos, ter concluído o ensino médio. Analisando, nós definimos, o grupo definiu 2 unidades de competência, com o foco na produção e depois com o foco na gestão. Então, a unidade de competência 1, produzir calçado, e a unidade de competência 2, gerir a produção de calçados. Então, aí, dentro da unidade de competência 1, foi dividido pelos elementos de competência, bem próximo ao confeccionador, que é o foco de processo, e a competência 2, que é o grande diferencial do desenvolvimento de um curso de qualificação para um curso técnico, é o foco na parte de gestão, onde está aqui o objetivo de planejar a produção, considerando os custos, definindo o layout, dimensionar a capacidade produtiva, estabelecer indicadores, programar a produção e agregar inovações tecnológicas do processo, né, sobrevida da empresa e competitividade de mercado. Desenho curricular, que é o módulo básico, onde trabalha informação e pesquisa, cálculo técnico e produção de calçado. E vamos chamar um resumo do confeccionador de calçado para esse profissional do curso técnico tomar decisões mais assertivas aí com relação ao planejamento e à gestão da produção. O modo introdutório de desenvolvimento de calçado e depois o específico para desenvolvimento digital de calçado e projeto de calçados. E o específico 2, parte de planejamento e coordenação de equipe. Carga horária mínima de 1.200 horas. O técnico em design, com a mesma concepção do técnico em calçado, porém voltado para 2 unidades de competências para a criação. Então, nós temos competência geral, criar projetos de calçado e coordenar o desenvolvimento de projeto de calçado, dividindo aí em 2 unidades de competência, que é criar projetos e coordenar o desenvolvimento de projetos. Então, o técnico calçado focado para a produção e o técnico design para a parte de criação, mas não deixando de acompanhar aí a parte de desenvolvimento, que pode impactar na produção do calçado, ter um produto muito
com design arrojado, mas tecnicamente competitivo, pode não girar a empresa, ela pode ter dificuldades. O desenho curricular, seguindo o mesmo raciocínio, o módulo básico semelhante ao técnico em calçado, o introdutório já começa as mudanças significativas. Aqui, uma comparação do confeccionador de calçado, que é um nível operacional, com o técnico de calçado, até se seguir uma linha aí de aproveitamento de estudo, que foi considerado também, não o fator primordial, mas um fator também que pode ser olhado aí, inclusive, para melhorar aí a capacitação das turmas, né? O número de alunos e também a reduzir o tempo das pessoas para fazer a sua formação. Um comparativo do técnico em calçado com o técnico de design, onde o módulo básico tem a parte de cálculo técnico, que é bem semelhante, e também formação e pesquisa, que são iguais, né? E produção de calçado também. Então, pode ser feito um aproveitamento aí do módulo básico dos dois cursos técnicos. Saindo da parte de calçado e dando um exemplo aí da parte de artefatos. Então, aqui é o curso de confeccionador de bolsa e artefatos. Então, um curso operacional, carga horária mínima de 500 horas, o confeccionador de calçado 600, uma unidade de competência só também, com foco em modelar e confeccionar bolsa, e depois sendo subdividida em 2 unidades de competência, modelar bolsa e artefatos, e depois fazer as operações de confecção dessas bolsas. Não só de bolsa, como carteira, cintos, todo esse universo aí da parte de artefatos. Segue aí similar aí o módulo básico do confeccionador de calçado, nós temos fundamentos da comunicação, cálculo aplicado, e depois a parte específica. A diferença principal aqui do calçado é que aqui a montagem e acabamento tem um outro escopo com relação ao calçado. Saindo agora um pouco aí da parte de produção, né? Passamos aí pela parte de qualificação com foco em processo, 2 cursos técnicos, um para a parte de processo produtivo e gestão e a outra parte de criação, e partindo aí para a parte aí também igual o cortador, o pespontador, qualificações de profissionais dentro de uma empresa com todos os departamentos aí organizado ou prestador de serviço. Então, aí surgiu um curso desenhista de calçado, também com uma competência só, que está focado principalmente com a parte de criação. Então, uma carga horária mínima de 180 horas, tendo 2 unidades de competência, desenhar calçados manualmente e depois desenhar calçados por meio de software. Então, atendendo a empresas que já investiram na tecnologia, com recursos eletrônicos, e a empresa que muitas vezes não tem esse recurso, mas vai ter condição também de desenvolver seus produtos. Desenhista de bolsa de artefatos, com foco, nesse caso, em bolsa e artefatos. E depois o prototipista de calçados e artefatos. Então, faz a concepção da ideia, foi aprovado pelo departamento de marketing, pelos gestores, e vamos prototipar esses produtos. Então, esse curso é um curso novo. Então, no itinerário versão 4 não tinha, isso já foi um olhar aí para a evolução da área tecnológica. Então, um curso aí de nível 2, 320 horas no mínimo, e com foco em desenvolver projetos e protótipos de calçados. E aí, inclusive, utilizando aí a parte de prototipagem, engenharia reversa, toda a parte aí de conceituação de câmeras, de imagem, facilitando aí o desenvolvimento e agilizando, inclusive, o tempo. Fizemos toda a parte de criação, definimos o protótipo, mas ainda existiam alguns produtos que precisam de parte de solados, injeção. Então, mantivemos o curso de matrizeiro de solado, uma carga horária mínima de 300 horas, e esse profissional, ele tem como objetivo confeccionar matrizes de solados, componentes e artefatos. Uma unidade de competência só, confeccionar matrizes de solado, componentes e artefatos. Também atendendo aí principalmente a linha de infantil, a linha de solados bicolor, que muitas vezes a prototipagem rápida aí não a consegue atender tudo plenamente. Então, mantém a base aí desse profissional. Seguindo um pouco, agora um curso de especialização, que também esse aqui foi um curso que foi aí demandado com uma nova concepção
e também inserido na versão 6, nós não tínhamos ele na versão 4, é o curso de supervisor de produção. Um nível de qualificação 2, mínimo 360 horas, e ele tem a competência da parte de gestão. E qual que é o requisito para a pessoa ter condição de participar desse curso? Ter concluído os cursos de qualificação, conhecer do processo produtivo para tomar as decisões na função de gestor, né? Então, o confeccionador de bolsa e artefatos ou o confeccionador de calçado. Ou ter experiência também já de indústria. Uma unidade de competência só que é a cópia aí da competência geral. E detalhei um pouquinho mais esse exemplo aqui do supervisor, segue bem a linha do curso técnico, né, que ele planeja, controla a produção e coordena a equipe de trabalho. Então, é mais uma oportunidade das unidades do Senai. Tem o curso de qualificação, para atender muitas vezes aí a aprendizagem, o curso técnico, e também ter as condições aí de ofertar os cursos aí de formação inicial e continuada. Então, entendendo a metodologia, o mercado, a inovação da área, mas também olhando pelo lado operacional das unidades escolares, deixando que ela tenha todas essas informações, esses produtos, e de acordo com a demanda e o mercado, ela possa ter aí diversidade de oferta. Para atender também a linha produtiva do calçado, manteve o curso de mecânica de manutenção, só que nós tínhamos algumas versões desse curso, e nesse momento aqui unificou esse olhar do profissional da manutenção. Então, definimos aí passado curso para artefatos, mas definimos que esse profissional era muito próximo. Então, o grupo, com a coordenação do DN, definiu que esse profissional ele tem condição de atuar como mecânico de manutenção de calçados e artefatos, sendo uma carga horária de 320 horas, onde ele realiza a manutenção de máquinas de todo o setor produtivo que eu já comentei com as informações dos cursos anteriores. Tendo aqui 3 unidades de competência, sendo uma que ele realiza a instalação e manutenção das máquinas de corte e artefatos, as máquinas de costura de calçado e artefatos e as máquinas de montagem. Então, é um profissional que ele vai poder atuar em todo o processo produtivo da indústria de calçado. Se a unidade tiver como estratégia e demanda querer formar somente o profissional do corte, tem aqui a unidade específica, de costura também específica, e também da montagem e acabamento. Então, de uma forma geral, a gente está passando aqui uma atualização do itinerário versão 4 para a versão 6, de uma maneira global, detalhando 1 ou 2 exemplos para entender como foi desenvolvido e para chegar nesse produto, seguindo a metodologia do Senai Educação Profissional, com o olhar no mercado, participação da empresa, e, num segundo momento, o olhar para operacionalizar dentro do Senai. Com o material de apoio, que a Rangel até comentou no início, aí na introdução dos trabalhos, nós temos lá no mundo Senai Docente, situações de aprendizagem referenciais da área do calçado, ficha do produto, ficha técnica, para ajudar agora no desenvolvimento do curso. Então, um olhar externo, numa montagem do comitê, um olhar do grupo de reestruturação e agora que é um olhar do desenvolvimento. E é um link também que todas as unidades podem postar lá situações elaboradas na sua unidade, outros materiais, e compartilhar aí com todos os DRs aí que oferta a linha de produto aí de calçados. Então, só um link aí do mundo Senai Docente, que tem muita coisa boa lá que nós podemos explorar e compartilhar, e também o banco de recursos didáticos, que também tem materiais lá interessantes lá para a gente estar nos apropriando. Então, de maneira geral, era essa atualização que eu gostaria de passar para vocês, agradecer a oportunidade, todos os participantes do DR, desde o início dessa ação de 2016, DR Minas Gerais, DR Rio Grande do Sul, Paraíba. Recentemente tivemos reunidos aí novamente com relação a materiais didáticos, com relação a recursos. A gente acredita que essa ação aí, com todos contribuindo, só tem a fortalecer aí esse cenário tão difícil que nós estamos convivendo. Agradeço a todos. Se tiver alguma sugestão, alguma
dúvida, estou à disposição. Com certeza, Sérgio, contribuiu muito, muito válidas informações aí para todos os nossos docentes que estão lá na ponta, dependendo disso, de fato, entendendo melhor o itinerário, aquilo que foi pensado dentro do trabalho que vocês realizaram com muito sucesso, por sinal. Sérgio, olha só, explica para a gente o seguinte, na versão anterior, nós tínhamos uma área de cor e calçados que ela era bem fragmentada, né? Então, assim, você tinha ocupações que elas eram bem pequenas, né? E aí, nessa versão agora, a gente percebe que elas foram reorganizadas, né? Reagrupadas. Explica um pouco para a gente qual foi a linha, qual a orientação que vocês pegaram, né, lá dos comitês com as empresas, que levaram vocês a essa reorganização dos itinerários. A área de cor e calçado, o planeta de calçado, ela tem uma configuração um pouco diferente quando a gente vai para a da metal mecânica. E quando você tem lá um profissional da mecânica de usinagem, ele opera várias máquinas. No calçado é setorizado. Nós temos o setor de corte, o setor de pesponto, o setor de montagem e acabamento. Então, quando nós fizemos a versão 4, a gente dividiu bem setorizado essas linhas, inclusive com de artefatos. Nessa reflexão de 2016, o que nós fizemos foi agrupar esses profissionais na unidade curricular, no curso confeccionador de calçado, mas com opção a gente pegar ali e poder abrir. A gente vai ter lá a opção de ofertar o costurador de calçado, o cortador, que vai acabar levando talvez aquele número de 23 que nós agora reduzimos para 12. Mas, de maneira geral, se a gente olhar para o confeccionador de calçado, que é um profissional amplo, ele vai ter condição de atuar em todas as áreas. Mas o mercado, principalmente na sua carreira profissional, ele vai ser... Então, a única coisa que teve mais nesse sentido foi o desenho. Nós agrupamos, mas se as escolas fazendo, se ela pegar o curso de pespontador, o curso de cortador, ele vai chegar ao número daqueles 23 que nós tínhamos. Agora, o que aconteceu foi alguns cursos que saíram, igual o maqueteiro, porque é um curso que hoje, realmente, para a tecnologia, não justificava mais. Então, esse foi realmente uma atualização tecnológica. E foi substituído pelo prototipista, porque nós temos muito mais recurso nesse sentido. Outro também que nós unimos, que eu comentei, foi com relação ao mecânico de manutenção. E nós tínhamos um profissional para a área de artefatos e um profissional para confeccionador. E o confeccionador também por setores, corte, pesponto e montagem. Então, hoje nós temos um título só, mas se a escola tiver demandas pontuais, ela vai abrir esses cursos e nós vamos talvez chegar àquele número que nós tínhamos em 2014. Esse foi o nosso olhar para toda a orientação de mercado, seguir a metodologia, mas não deixar de olhar para a escola para ela conseguir operacionalizar esses cursos, né? Porque não adianta a gente também querer colocar tudo dentro de uma carga horária de um curso, que a gente não vai ter demanda, né? As coisas hoje estão sendo muito rápidas, mas não deixando de preservar a qualidade. Ok, Sérgio. E mais outra coisa, quando a gente olha as capacidades, né, que a gente vê lá, por exemplo, no confeccionador de calçados, a gente percebe que tem algumas capacidades que elas estão semelhantes no técnico em calçados, tá? Mas, claro, que a gente compreende que a metodologia nos orienta que elas têm que ser lidas dentro de um contexto. Então, explica para a gente, nessa perspectiva, né, que você tem um confeccionador que está no operacional, você tem um técnico em calçados, que ele tem um nível tático, mas ele também precisa, ele precisa entender e precisa ter algumas capacidades básicas relativas a essa produção. Como foi que vocês pensaram nisso, né? Como foi que vocês estabeleceram situações de aprendizagem para calibrar bem a atuação de um e de outro nessa área de calçados? Esse é um desafio, inclusive, no desenvolvimento do curso. E se a gente não fizer uma leitura, igual você comentou, da parte interna do plano de curso,
nós corremos o risco de pegar toda aquela parte introdutória de processo, que é para o profissional do curso técnico em calçado, verificar as tecnologias que tem, matéria-prima, processo de produção, de sair para uma esteira e pegar esse profissional e falar, olha, você vai sair daqui como um cortador, com a mesma intensidade operacional, vai ser o nosso erro. Esse é o nosso grande desafio. Então, o professor ele vai ter que montar estratégia, simular processos produtivos, incompatibilidade, como exemplo, de uma característica de uma agulha com um material que muitas vezes não é a melhor indicação, e quais seriam os prejuízos, quais os benefícios de fazer a escolha correta. Então, o foco desse processo produtivo para a pessoa do técnico em calçado é conhecer o processo produtivo, todas as variedades, mas não tem a obrigação de ser um cortador, um pespontador, mas sim conhecer os recursos, possibilidades, saber que tem fornecedores que podem te apoiar em sugestões de novos materiais, de novos processos produtivos, e isso na sua decisão, num planejamento, de definir se vai trabalhar com grupo ou com célula, você vai ter uma assertividade melhor. Inclusive na questão do controle. Movimento, você vai ficar muitas vezes refém de informações que não correspondem. Ok. Sérgio, e também vocês trouxeram, né, como uma novidade, uma especialização profissional, né, que foi o supervisor de produção, né? E é uma especialização que ela tem realmente assim, um caráter diferenciado, que não se trata de um pós-técnico, né? Mas é um supervisor que pode ser cursado por quem tem a qualificação, né? Conta para a gente como foi o desenvolvimento desse perfil, aonde você percebe a atuação desse profissional e que dicas você daria, né, para os departamentos regionais ofertarem esse curso. A atualização e a oferta desse curso, ela vem, inclusive, com relação a questões históricas, né, que nós tivemos, no do Senai em São Paulo, acho que também no Rio Grande do Sul, quando a gente tinha o técnico de gestão de produção, ou supervisor de primeira linha, que são principalmente para pessoas que já estão inseridas no processo produtivo. Então, ele lá é um líder de setor, ou é um excelente operador, então ele conhece o processo e, com esse curso, ele vai ter uma oportunidade de estar mais preparado para a questão da gestão, sem muitas vezes ter a necessidade de fazer um curso técnico, que também, nos modos específicos, é bem similar. Então, é flexibilidade de oferta para as escolas. E a gente também discutiu muito, isso vai ser um pós-técnico? Ou será que uma especialização nós vamos ter uma procura maior? Então, foi definido, inclusive, com conjunto aí com o DN, que é uma oportunidade aí de uma formação mais rápida, principalmente para pessoas que estão e às vezes acaba surgindo da empresa. A empresa procura essa formação e esse curso vai ajudar a atender. Desculpa, é porque picotou um pouquinho a sua fala. Você pode repetir esse seu finalzinho aí? Né, que você falou que vocês discutiram bastante se poderia ser um pós-técnico, mas vocês perceberam que não, que era uma oportunidade de um ingresso mais rápido no mercado. E aí picotou e a gente não pegou esse finalzinho. A empresa, né, muitas vezes você tem situações de algumas pessoas do mesmo grupo de empresa que necessita dessa formação. Então, com essa oferta, a gente acreditava que seria muito mais fácil, como já está acontecendo, né? O Senai Paraíba foi um que trouxe essa demanda, inclusive fizeram um piloto, e nós, no comitê, utilizamos algumas experiências deles e alinhamos com a metodologia. Então, principalmente com o foco de atender pessoas que já estão dentro da empresa e muitas vezes não tiveram oportunidade de fazer um curso técnico, e também aproveitar toda essa experiência dessas pessoas que estão na empresa, porque muitas vezes elas vão trazer situações reais, e esse curso nos dá liberdade de trabalhar principalmente com estudo de caso. Então, é uma situação, vamos dizer assim, um atendimento pontual, e nós acreditamos com mais assertividade.
Ok. E mais uma coisa também aqui. Fala para a gente das situações de aprendizagem, porque na sequência, depois que vocês concluíram o perfil e desenho, vocês tiveram um encontro onde vocês elaboraram algumas situações de aprendizagem, não é isso? Em relação a essa questão. Então, assim, como foi mais ou menos? Quais são as dicas que você dá para os nossos especialistas de cor e calçados do Brasil todo? Sobre a estratégia de vocês para a elaboração dessas situações de aprendizagem. O que vocês abordaram? O que está ali envolto nessas situações que estão disponíveis hoje como modelo dessa versão 5? O nosso trabalho mais difícil, e não só na área de cor de calçado, é validar aquilo que nós estamos planejando, porque a gente vai seguir toda a elaboração de critérios de uma contenção de aprendizagem, e no dia a dia fazer esse acompanhamento, muitas vezes acaba gastando um tempo. Então, a orientação que a gente tem trabalhado, e o nosso desafio, né, que ficou uma semana aí fazendo os exercícios, é contextualizar, porque aí para o professor, muitos deles têm experiência do ramo de calçado, mas é alinhar, é fazer a seleção de fundamentos ou capacidades e critérios que deixem bem claro, tanto para você como aluno, a questão do monitoramento, observar. E não ter medo de arriscar. Você vai elaborar alguns critérios, testa, ver se funcionou ou não, as estratégias que você também selecionou. E um grande desafio, eu posso dizer no meu caso que aconteceu, foi selecionar algumas características para atender os PCDs, se não estão me enganado, né? Que nesse foco da situação da aprendizagem foi bem trabalhado, né? Você verificar o que você teria que providenciar mais para atender, talvez, uma pessoa aí PCD. Mas com relação à situação de aprendizagem, é investimento, não tem como elaborar, aplicar, utilizar, para não ficar também só um documento formal. E a gente tem visto já, aí como além que estão investindo e já estão colhendo resultado. Então, isso é importante. Quero entender se realmente a gente teria capacidade para desenvolvê-lo. Mas é isso. Deu só uma travadinha aqui. Trazendo aí as questões dos cursos em si, dos novos equipamentos, ou dos próprios novos cursos, as integrações que foram feitas, muda muito a infraestrutura de quem já rodava os cursos anteriormente, ou não? O finalzinho picotou. Se muda a estrutura? Isso, dos DRs, né, das escolas que já rodavam os cursos naquela configuração dos 23 separados, lembrando que teve aí uma junção, né? Okay. Muda muita coisa, ou eles podem ficar tranquilos com os equipamentos que eles têm, de repente está associando, fazendo um rearranjo, mas sem precisar de grandes investimentos, ou não? Com o confeccionador, toda aquela parte de manutenção, é tranquilo, não tem grandes novidades, é realmente investir, é desenvolvimento. Agora, a oferta para prototipista, aí talvez, eu não sei se todos os DR têm máquina de prototipagem, né, câmera digitalizadora, que são as coisas que estão chegando aí, que já chegaram, né, de tecnologia. Mas, por outro lado, o custo também reduziu muito, né? Hoje nós temos bastante oferta. Então, é nesse sentido da parte de prototipista e também softwares aí para a questão de desenhar. Talvez é alguma coisa que talvez um DR tenha, inclusive no curso de desenhista que nós fomos participar para verificar a infraestrutura EAD, o pessoal tinha até colocado alguma coisa com relação à prototipagem, mas aí nós fizemos uma reflexão e informamos que o desenhista, ele não necessita de uma prototipagem, nós temos um curso de prototipista. Então, também não é empolgar, é entender qual que é o foco daquele curso e limitar aquele investimento, para a gente, inclusive, ter aí a ação de itinerário. Aí sim, aí a pessoa faz o curso, aplica, depois volta para caminhar. A gente tinha muito, ainda tem, né, muito junto conosco, que dentro de um curso a gente tem que passar todo os fundamentos e capacidade da ocupação. Mas não, nós temos que olhar o itinerário. Beleza, então assim,
a orientação que vem do comitê é que observem a demanda, de fato, dentro desse universo de curso. Está travando, viu? Invista diretamente naquilo que a demanda aponta, né? Os equipamentos que a demanda está apontando no curso, não investir aleatoriamente. É isso aí? Correto. A gente também ficou um bom tempo, né, muito assim, buscando recursos físicos, e muitas vezes deixamos de explorar a nossa experiência dos nossos docentes, do fazer, do pensar, de uma realidade que a empresa tem, muitas vezes trabalhando muito com kits didáticos, né, existe um momento. Então, assim, eu acredito que as escolas, eu não conheço a escola da Paraíba, mas Rio Grande do Sul e São Paulo, estão muito bem equipadas. Podemos investir aí nessas novas propostas, inclusive o Senai São Paulo tem feito a atualização dos seus planos de curso e está caminhando muito bem. Agora, é investir na metodologia, validar aqui toda aquela documentação que nós fazemos de apoio, para realmente a gente ter aí uma uniformidade aí no ofertas. Show de bola, Sérgio. Vamos lá, né? Ok, então, Sérgio, muito obrigada, foi ótimo os seus esclarecimentos, a sua contribuição, tá? Lembrando aos especialistas da área de couro e calçados que esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal, né, Seminário E2E, no YouTube, então a qualquer momento vocês podem ter acesso para assistir, né, quem por um acaso não assistiu no começo, vai estar lá disponível para vocês. E todo esse material que ele apresentou está disponível no nosso sistema de gestão dos itinerários, no endereço itinerário.senai.br. Tá bom? Sérgio, obrigada, viu? Obrigado, Sérgio. Até a próxima. Obrigado a vocês pela oportunidade.